Se eu fosse descrever um campo de batalha com soldados agachados em trincheiras lamacentas, rastejando através de campos minados e envolvidos em combate corpo a corpo feroz, alguém poderia naturalmente imaginar cenas do início ao meio do século XX, talvez Verdun, ou as ruínas de Stalingrado. No entanto, essas imagens não se desenrolaram em uma era passada, mas na Ucrânia apenas alguns anos atrás, e o conflito ainda está em andamento hoje. Começando em agosto de 2022, Bakhmut, uma modesta cidade no leste da Ucrânia, foi transformada, tornando-se um dos mais longos e ferozes engajamentos da atual guerra russo-ucraniana. O que antes era um centro provincial, conhecido por minas de sal e vinhedos, tornou-se uma paisagem chamuscada de ravinas, avenidas marcadas por estilhaços e ruínas de bombardeios. Quando os combates terminaram, a vida vibrante da cidade havia sido extinta. Apenas algumas centenas de residentes permaneceram entre ruas e campos, agora repletos de crateras profundas e escombros minados. A escala de devastação, sofrimento humanitário e investimento militar em uma cidade de menos de 75 mil pessoas era sem precedentes na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O custo humano para os combatentes foi igualmente severo, sendo descrito como um moedor de carne. Estimativas sugerem que até 100 mil pessoal russo, incluindo 20 mil mercenários do grupo Wagner, foram mortos ou feridos na campanha. Do lado ucraniano, embora os números sejam menos precisos, alguns registros notam dezenas de milhares de baixas, com brigadas inteiras às vezes perdendo mais de 80% de seu efetivo. Diariamente, centenas de vidas eram perdidas de ambos os lados. Um lembrete sombrio de que, embora o campo de batalha possa ter parecido um relicário de uma era diferente, o sofrimento humano estava muito presente. Neste episódio, vamos explorar como uma cidade relativamente comum se tornou o centro de uma campanha mortal. Vamos examinar o caminho político e militar para Bakhmut, sua geografia e valor estratégico, e os detalhes angustiantes da própria batalha, refletindo sobre o que a luta por Bakhmut revela sobre a guerra mais ampla na Ucrânia, uma guerra que, até o momento desta gravação, continua em andamento. Bem-vindo às guerras do mundo. No final de 2013, protestos generalizados irromperam em Kiev após o presidente Viktor Yanukovych abandonar abruptamente um acordo de associação planejado com a União Europeia, optando em vez disso por laços mais estreitos com Moscou. Essas manifestações, conhecidas como Revolução Maidan, escalaram em fevereiro de 2014, culminando em confrontos violentos que deixaram mais de 100 mortos na semana mais sangrenta da Ucrânia desde a independência em 1991. Yanukovych fugiu do país e um novo governo interino com orientação pró-Ocidente foi instalado. A Rússia classificou a troca de governo como um golpe ilegítimo. Pouco depois, forças especiais russas não identificadas assumiram o controle de locais-chave na Crimeia, território ucraniano. Esta rápida operação furtiva levou a um referendo para a Crimeia se juntar à Rússia em 16 de março de 2014, cuja legitimidade foi contestada internacionalmente. Os resultados oficiais mostraram que 97% eram a favor de se juntar à Rússia, com a votação ocorrendo sob forte presença militar russa. No dia 18 de março, a Rússia anexou formalmente a Crimeia, um ato que foi condenado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que afirmou de forma esmagadora a integridade territorial da Ucrânia. Após a anexação da Crimeia, separatistas pró-russos tomaram os prédios do governo em Donetsk e Luhansk, declarando independência de Kiev. A Rússia respondeu com uma operação militar, mas o conflito se tornou um impasse. Os acordos de Minsk de 2014 e 2015 visavam cessar os combates. No entanto, os confrontos continuaram e o saldo no início de 2022 chegou a pelo menos 14 mil mortes e 2 milhões de deslocados. Nos bastidores, a OTAN e a União Europeia também estavam reagindo. A aliança condenou as ações da Rússia e reiterou sua oposição às esferas de influência
enfatizando o direito da Ucrânia à tomada de decisões soberanas, incluindo a eventual adesão à União Europeia. Ao mesmo tempo, a Ucrânia acelerou sua reforma militar e recebeu armamento ocidental adicional, como sistemas de foguetes High Mobility Artillery Rocket System, aumentando sua capacidade de resistir aos avanços russos. Entrando no início de 2022, o presidente Vladimir Putin reconheceu formalmente a independência das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, enquadrando sua ação como uma missão para proteger os russos étnicos no leste da Ucrânia. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão em grande escala, abrindo múltiplas frentes. O governo de Putin justificou a invasão com a expansão da OTAN para o leste e supostas ameaças contra populações russófonas. A estratégia russa parecia visar uma vitória rápida, tentando cercos rápidos em Kiev e Kharkiv. No entanto, as forças da Ucrânia, que se reestruturaram e se rearmaram desde 2014, ofereceram resistência obstinada e contaram com o crescente apoio de seus aliados ocidentais. Enquanto a campanha para capturar a capital da Ucrânia falhou, a Rússia aceitou perdas significativas. Em meados de 2022, o impulso inicial para o interior da Ucrânia havia diminuído e as forças russas se voltaram para a região de Donbas como seu principal objetivo. Capturar esta área não só cumpriria os objetivos declarados de libertar Donetsk e Luhansk, mas também ajudaria a estabelecer um corredor terrestre contínuo da Rússia para a Crimeia, um grande objetivo estratégico desde 2014. O corredor marítimo para a Crimeia foi interrompido por ataques ucranianos aos ativos navais russos, sublinhando a importância de garantir rotas terrestres. É aqui que a atenção se voltou para Bakhmut, uma cidade pequena, mas posicionada ao longo de importantes linhas de comunicação regionais. À medida que as linhas de frente se deslocavam para leste, Bakhmut emergiu como o próximo ponto focal no avanço russo em Donetsk Oblast. Os oficiais russos continuaram a enquadrar as operações na área como parte de uma operação militar especial mais ampla, projetada para proteger os falantes de russo e desmantelar a infraestrutura militar da Ucrânia. Enquanto isso, as forças ucranianas prepararam amplas posições defensivas para resistir a tentativas de avanço. Assim, no verão de 2022, foi iniciada uma longa luta por Bakhmut. A Rússia buscava consolidar seu domínio sobre Donbás e assegurar a Crimeia, enquanto a Ucrânia se preparava para impedir novos avanços russos. A importância de Bakhmut não estava em seu tamanho, mas no que representava, um baluarte defensivo, um prêmio simbólico e parte de um concurso geopolítico mais amplo que começou com o Maidan. Acelerou na Crimeia e se espalhou para a linha de frente atual da guerra. Antes da guerra, Bakhmut era uma cidade modesta, porém historicamente rica no Oblast de Donetsk, no leste da Ucrânia. Historicamente, Bakhmut tinha valor estratégico muito antes de 2022. Uma fortaleza foi erguida lá nos séculos XVI e XVI primeiro, junto ao rio Bakhmutka, que dá nome à cidade. Salinas e moradias surgiram ao seu redor com a chegada das ferrovias no final do século XIX. No início do século XX, a industrialização havia expandido a cidade ao longo das rodovias e ferrovias, e em meados do século, a população havia atingido o pico de cerca de 83 mil. Ao longo do tempo, durante os séculos XIX e XX, Bakhmut se transformou em um modesto centro industrial, com sua economia ancorada na mineração de sal e gesso, enquanto suas cavernas subterrâneas serviam como adegas para uma notável indústria de vinho espumante, dando a Bakhmut a reputação de cidade do vinho e das rosas. Repleta de avenidas arborizadas, parques e edifícios do final do século XIX, a cidade manteve um modesto cenário turístico que complementava sua base industrial. Demograficamente, Bakhmut refletia o mosaico linguístico do leste da Ucrânia.
A população havia diminuído para cerca de 75 mil no início de 2022, com cerca de 70% dos residentes se identificando como ucranianos étnicos, junto com uma significativa minoria russa de cerca de 28% e uma mistura de bielorrussos étnicos, armênios, ciganos e judeus. Apesar de não ser uma metrópole relevante, a importância militar de Bakhmut estava em sua posição como entroncamento logístico. Estava na interseção de importantes artérias rodoviárias, notavelmente a MO-3, que conecta Kiev a Donetsk, e suas linhas ferroviárias que serviam a região mais ampla de Donbás. Do ponto de vista de Kiev, manter Bakhmut era vital para atrasar os avanços russos, interromper as cadeias de abastecimento e ganhar tempo para construir linhas defensivas robustas mais a oeste. Para as forças russas, o controle de Bakhmut não só ofereceria um trampolim para cidades maiores como Kramatorsk e Sloviansk, mas também ajudaria a garantir uma ligação terrestre contínua da Rússia para a Crimeia controlada pelos russos. Além disso, numa captura prometia valor simbólico, uma imagem de progresso russo tangível em uma guerra onde o sucesso havia sido comparativamente lento. Ambos os lados usaram o caráter e o patrimônio da cidade ao formar suas narrativas. Para a Ucrânia, o presidente Zelensky retratou Bakhmut como uma fortaleza de moral e um elo com orgulho, cultura e identidade. Para a Rússia e seus apoiadores, a conquista marcaria um ganho significativo em sua operação militar especial. No final do verão de 2022, a paisagem ao redor de Bakhmut mudou de uma região agrícola tranquila, se tensa, para uma das zonas mais violentamente contestadas na guerra. As forças russas começaram seu ataque com seriedade entre agosto e outubro, apertando lentamente sua posição nos arredores da cidade. Vilarejos como Opitny, Ivanrad e Vershina se tornaram as linhas de frente de um avanço desgastante, muitas vezes mudando de mãos várias vezes sob uma tempestade incessante de artilharia. O envolvimento do Grupo Wagner, uma empresa militar privada russa com táticas que se tornaram infames, foi central para esta fase da batalha. Inicialmente formado anos antes para operações clandestinas, Wagner havia, até este ponto, evoluído para um braço semi-oficial da estratégia militar da Rússia na Ucrânia. Sua campanha de recrutamento se concentrou nas prisões russas, trocando clemência por combate. Ao implantar ex-presidiários ao lado de seus combatentes experientes, Wagner poderia inundar setores estreitos com mão de obra, independentemente do custo. Um soldado russo capturado disse à CNN que, de sua unidade de 600, apenas cerca de 170 permaneceram após algumas semanas de operações. Essas forças foram usadas como tropas de choque, sondando as defesas ucranianas, absorvendo baixas e depois dando lugar a formações russas regulares. Seus próprios comandantes supostamente se referiam a isso como táticas de moedor de carne. Para as tropas ucranianas defendendo a linha, as condições eram implacáveis. Com o avanço do outono, os dois lados se envolviam em um estilo de guerra assustadoramente semelhante às grandes batalhas do século XX. Campos foram divididos por trincheiras que se estendiam por centenas de metros em terreno aberto. As linhas defensivas ucranianas se estendiam para fora do centro da cidade em camadas, projetadas para amortecer qualquer ataque direto. O solo, remexido por tiros de artilharia e veículos rastreados, virou lama grossa. As trincheiras foram reforçadas com madeira, pneus, malha de arame e qualquer outro material que pudesse ser recolhido. De acordo com os soldados franceses, poderia levar até 2 semanas para cavar uma nova posição sob o fogo de artilharia, muitas vezes usando apenas ferramentas básicas e cobertura limitada. Em contraste com as trincheiras, reminiscentes da guerra do início dos anos 1900, o ar acima deu lugar à tecnologia moderna, à medida que o uso de drones se tornou onipresente. Ambos os lados usaram quadricópteros comerciais adaptados para vigilância e localização de artilharia,
mas logo também evoluíram para funções ofensivas. Alguns lançavam granadas modificadas, enquanto outros agiam como drones suicidas voando em direção aos alvos. Os céus acima de Bakhmut zumbiam constantemente com a presença deles, mas a cada nova inovação surgia uma contramedida. As forças russas começaram a interferir nos sinais dos drones ucranianos, usando guerra eletrônica, tentando cegá-los ou sequestrar suas transmissões de vídeo. A batalha por Bakhmut, portanto, tornou-se uma fusão de antigo e novo, uma guerra de trincheiras e campos minados, mas também de drones, interferências e ataques de precisão. Os defensores ucranianos muitas vezes eram forçados a operar em quase total isolamento, navegando por cinturões de minas que cobriam as abordagens a cada ponto forte. Um soldado ucraniano chamado Serhiy contou à CNN como foi ferido e depois ficou preso em um abrigo subterrâneo por dias com água e suprimentos médicos limitados, sobrevivendo com chocolate e analgésicos lançados por drones. Com as tropas russas cercando sua posição, Sergei não teve escolha senão chamar a artilharia em suas próprias coordenadas para fugir. Enquanto isso, um membro da Companhia de Honra da Ucrânia relatou a preparação de trincheiras sob a constante ameaça de bombardeios e ataques de drones. Quando as tropas russas violaram seu perímetro nas primeiras horas de abril, suas unidades se espalharam por buracos explodidos nos telhados para emboscar esses atacantes, forçando-os a recuar. Descritores relataram missões noturnas onde quadricópteros entregaram itens essenciais como bolsas de sangue, água e rações, em vez de ataques. A improvisação muitas vezes era a diferença entre a sobrevivência e o desastre. Do lado russo, os testemunhos sugeriam que o moral estava longe de ser uniforme. Um recruta de Wagner disse que eles eram bem pagos, mas jogados em ataques quase suicidas com pouco respeito pelas baixas. Soldado russo relata sua experiência após ser abandonado por seu comandante em uma tentativa de se render aos seus inimigos ucranianos. Citação: "Eu me escondi nas trincheiras. Aqueles que queriam correr de uma posição para outra eram simplesmente abatidos por metralhadoras e tanques. Então eu ouvi os ucranianos se aproximando de nós. Eu comecei a gritar, nos rendemos. Então eles jogaram uma granada em nós. Eu tive sorte de não ter sido morto pela granada e de me render como prisioneiro. Eu senti medo, dor e decepção com meus comandantes. Semelhante às guerras do século XIX, a artilharia continuou sendo a rainha. As forças russas disparavam regularmente dezenas de milhares de projéteis por dia, um número que superava em muito o poder de fogo da Ucrânia naquela época. Florestas foram destruídas e edifícios viraram escombros. As unidades ucranianas operavam sob um bombardeio constante, projetado para desgastar psicologicamente os defensores, não para destruir posições específicas. As tripulações de tanques, como as da 93ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, registram o disparo de centenas de morteiros em um único período de 20 horas, tentando impedir onda após onda do movimento russo. Um membro da tripulação disse ao Guardian que eles tinham que revezar turnos no subsolo apenas para evitar o colapso mental e físico. Nesses meses, o papel de Wagner cresceu. O grupo teria assumido a responsabilidade por garantir os flancos sul e leste de Bakhmut, onde o terreno permitia menos manobras blindadas e mais ataques de infantaria. Os combatentes avançaram prédio por prédio, trincheira por trincheira, frequentemente à noite. Mas o progresso foi lento e brutalmente custoso. Apesar dos ganhos localizados nos arredores rurais, as posições ucranianas dentro de Bakhmut se mantiveram firmes, criando uma linha de frente fragmentada na qual nenhum dos lados poderia reivindicar controle total. O que ficou claro durante esta fase é que nem a Rússia nem a Ucrânia viam Bakhmut como uma cidade a ser tomada ou mantida rapidamente. Para a Rússia, a batalha serviu tanto como um trampolim para avanços adicionais em Donetsk, quanto como demonstração de sua determinação. A captura de Bakhmut, independentemente do tempo necessário, seria um contraponto simbólico a meses de ofensivas paralisadas em outras frentes. Para a Ucrânia, a cidade se tornou uma âncora defensiva.
Mantê-la significava exaurir as forças russas, ganhando tempo para reforçar outras frentes e possivelmente preparar futuros contra-ataques. Até o final de outubro, as linhas de batalha mal haviam se movido em um sentido estratégico, mas o custo humano já havia sido enorme. Trincheiras serpenteavam por campos e florestas, minas espalhadas pela terra de ninguém e drones observavam do alto. E bem abaixo do solo, em bunkers e porões, soldados de ambos os lados se entrincheiravam para o que estava se tornando um dos capítulos mais definidores e punitivos da guerra. Em novembro de 2022, a batalha por Bakhmut havia escalado para uma ofensiva urbana em grande escala. As forças russas, reforçadas pela infantaria de Wagner e unidades regulares redirecionadas, intensificaram os ataques às cidades próximas visando cercar a cidade. A cidade vizinha de Soledar, no flanco norte da cidade, virou um campo de batalha crucial. Os repetidos ataques russos ao longo de outubro não conseguiram garantir Soledar, mas no início de novembro, as unidades Wagner renovaram seus esforços com ataques em ondas. A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Mala, descreveu mais tarde esta zona como o epicentro dos combates. Apesar da feroz resistência, no final de dezembro, as forças lideradas por Wagner capturaram a vila de Bakhmutska no dia 27 de dezembro, avançando em conjunto para Soledar. A vizinha Yakovlivka também foi tomada entre os dias 14 e 16 de dezembro, o que provocou o reforço ucraniano. Esses sucessos romperam as defesas do norte da Ucrânia, mudando o ímpeto em direção a Bakhmut. No início de janeiro de 2023, foi desferido um golpe decisivo. Em 10 de janeiro, as forças russas supostamente apreenderam a mina de sal de Soledar e os túneis associados. Esses poços de mina se tornaram pontos fortes táticos e, em 16 de janeiro, a cidade estava efetivamente sob controle russo, embora os oficiais ucranianos tenham adiado a confirmação até 25 de janeiro. Essa captura abriu o portão norte para um cerco mais sustentado de Bakhmut. Enquanto isso, o presidente Zelensky fez visita surpresa às tropas da linha de frente, primeiro em 20 de dezembro de 2022, elogiando-os por sua resistência sobre-humana, e depois, novamente, no final de março de 2023. Essas visitas destacaram a importância simbólica e o aumento do moral que a cidade representa para Kiev. Com a queda de Soledar, as forças russas apertaram o cerco em torno de Bakhmut a partir de fevereiro. Em 1º de fevereiro, as tropas russas ameaçavam as principais linhas de abastecimento ao longo das rodovias M03 e H32 ao norte. Em 11 de fevereiro, a vila de Krasnohora caiu, trazendo as linhas russas quase dentro do alcance da artilharia dos subúrbios orientais de Bakhmut. Apesar da crescente pressão, a Ucrânia se manteve firme. Contudo, o desgaste foi intenso. Analistas estimaram até 820 baixas russas entre Bakhmut e Soledar em meados de fevereiro. Até o 22º de fevereiro, as forças russas quase cercaram a cidade, com frentes surgindo ao sul, leste e norte de Bakhmut. No início de março, a Ucrânia executou uma retirada tática da margem leste do rio Bakhmutka, movendo-se para posições fortificadas e destruindo pontes para retardar o avanço russo. Apesar dessas medidas, os combates de rua começaram a sério no 4 de março, com um vice-prefeito afirmando que as forças russas ainda não haviam invadido o centro da cidade. Enquanto isso, a liderança de Wagner enquadrava a situação como um cerco quase total. Na semana seguinte, o combate urbano se agravou. Até 11 de março, o Ministério da Defesa do Reino Unido informou que as unidades Wagner assumiram a liderança, transformando a área do rio em uma zona de matança. A fábrica química Azon, localizada profundamente no leste de Bakhmut, caiu nas mãos das forças Wagner no dia 26 de março, marcando uma vitória estratégica e psicológica chave para os atacantes. No início de abril, os ucranianos perderam mais território.
Em 2 de abril, Wagner alegou ter hasteado uma bandeira sobre a prefeitura, mas as forças ucranianas questionaram o alcance dessa declaração. De qualquer forma, o próprio centro da cidade supostamente passou para o controle russo e de Wagner até o dia 6 de abril. Apesar disso, a Ucrânia manteve focos de resistência. Até o dia 11 de abril, fontes de defesa britânicas sugeriram que mais de 20% da cidade ainda estava sob controle ucraniano. Até 26 de abril, a inteligência britânica relatou atividade nos arredores ocidentais, próximo a Kromov. As forças ucranianas prosseguiram com contra-ataques limitados, atrasando ainda mais a consolidação russa. Durante esse período, a batalha por Bakhmut exemplificou uma guerra de atrito. Nenhum lado conseguiu um golpe decisivo rápido. Cada ganho tático, Soledar, Krasnohora, a planta Azum, veio a um alto custo. As forças russas, particularmente as unidades Wagner, sofreram pesadas baixas na tentativa de apertar o cerco. Os defensores ucranianos, apesar de sofrerem recusa através do rio e perda de posições industriais, resistiram resilientes, usando o terreno urbano a seu favor. Este capítulo da defesa de Bakhmut preparou o caminho para a fase final, quando em maio de 2023, as forças russas finalmente reivindicariam quase total controle da cidade devastada. Em maio de 2023, 9 meses de combate extenuante reduziram Bakhmut a ruínas. Em 20 de maio, Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, anunciou que seus combatentes haviam tomado completamente a cidade, erguendo uma bandeira russa no centro da cidade devastada. O Ministério da Defesa russo e o presidente Vladimir Putin apoiaram essa afirmação, atribuindo a vitória à determinação de Wagner e ao apoio logístico do exército regular. No entanto, a Ucrânia descartou relatórios de derrota total. A vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, descreveu as condições como críticas, mas insistiu que as forças ucranianas ainda mantinham partes dos subúrbios ocidentais. O comandante Oleksandr Syrskyi ecoou seus comentários, afirmando que os combates pesados continuavam nas flancos e que as unidades ucranianas estavam lançando contraofensivas ao redor de Klishchiivka e Oryukovo-Vassilivka. A inteligência britânica também confirmou posições ucranianas residuais ao longo da rodovia Tocantins 504, notavelmente no sudoeste, mesmo enquanto as forças russas consolidavam seu domínio nos distritos centrais. Nos dias seguintes, Prigozhin anunciou uma retirada planejada. Wagner entregaria o controle da cidade às forças russas regulares e à milícia alinhada ao República Popular de Donetsk até 10 de junho. Ele culpou publicamente as altas baixas e a grave escassez de munição na liderança militar russa, alertando que as tropas de Wagner corriam o risco de morrer sem sentido sem o devido suprimento. A queda de Bakhmut teria consequências mais profundas do que uma simples vitória local. As repetidas reclamações de Prigozhin sobre a fome de munição e acusações de sabotagem burocrática destacaram profundas fissuras entre a campanha liderada privadamente por Wagner e o Ministério da Defesa russo. Posteriormente, as tensões levaram a uma rebelião armada de grande repercussão em junho. Embora tenha finalmente diminuído, Prigozhin morreu posteriormente em agosto sob circunstâncias misteriosas. As baixas após a batalha foram impressionantes. Pesquisadores independentes estimaram que quase 20.000 lutadores de Wagner, muitos recrutados como condenados ou com pouco treinamento, foram mortos na operação de 10 meses, com uma média de mais de 200 fatalidades por dia. As perdas ucranianas são mais difíceis de quantificar precisamente, mas a Ucrânia confirma que mais de 11.800 soldados ucranianos foram mortos. A Rússia apresentou Bakhmut como uma vitória simbólica, o primeiro sucesso incontestável no campo de batalha desde o início de 2022. Enquanto isso, líderes ucranianos enquadraram sua defesa como uma operação estratégica para esgotar recursos russos e atrasar outras ofensivas. Afinal,
a queda de Bakhmut não representou nem uma vitória absoluta, nem uma derrota. Em vez disso, marcou o ápice de um cerco extraordinariamente sangrento, com reivindicações contestadas, pesadas perdas de ambos os lados e incerteza persistente sobre o controle real. Ao final de maio de 2023, a Batalha de Bakhmut deixou a cidade em ruínas e remodelou as fortunas de ambos os exércitos. O custo humano foi assustador, com a média de mais de 200 fatalidades diárias, tornando-o um dos confrontos mais sangrentos da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. A devastação também foi ampla. Em maio, a população pré-guerra de Bakhmut, de cerca de 75 mil, praticamente desapareceu. Apenas algumas centenas de residentes permaneceram entre prédios destruídos e campos minados na altura da cintura. O patrimônio centenário da cidade, incluindo suas minas de sal e vinícolas, estava soterrado sob escombros, lama e detritos. De uma perspectiva analítica, Bakhmut oferecia vantagens táticas e valor simbólico, mas sua importância estratégica era limitada. O controle de Bakhmut deu à Rússia um pequeno impulso no corredor terrestre entre Donetsk e a Crimeia, permitindo que a artilharia alcançasse áreas mais profundas defendidas pela Ucrânia. Contudo, o Ministério da Defesa do Reino Unido e o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América consideraram sua captura principalmente simbólica, com pouco impacto na frente mais ampla. Analistas como Conrad Mussaker e Mark Galeotti apontaram para o caso clássico de uma falácia de custo afundado, argumentando que a Rússia perseguiu um objetivo caro e movido pelo prestígio, já que o valor do território não justificava o gasto humano. Para a Ucrânia, a defesa veio a um custo alto. Posicionar unidades treinadas e artilharia-chave em Bakhmut drenou suas reservas, cruciais para contraofensivas planejadas na primavera e verão. No entanto, defensores da defesa como o Instituto para o Estudo da Guerra e analistas como George Barros e o coronel aposentado Mark Kantsian argumentaram que forçar a Rússia a entrar em uma guerra de atrito era estrategicamente sólido. Eles afirmaram que a resistência ucraniana enfraqueceu significativamente a ofensiva russa, impedindo avanços mais profundos em Donetsk e limitando a capacidade de Moscou de lançar outras operações. Os impactos também transcenderam o fronte de guerra. As pesadas perdas de Wagner acenderam uma amarga disputa pública entre Yevgeny Prigozhin e o Ministério da Defesa russo, prejudicando a coesão militar russa e culminando em uma revolta fracassada em junho e a misteriosa morte de Prigozhin em agosto. Por outro lado, o moral ucraniano foi impulsionado. O presidente Zelensky visitou repetidamente Bakhmut, destacando-o como uma fortaleza e um símbolo de resistência nacional. Nos meses que se seguiram, Bakhmut tornou-se um palco de operações em vez de um nó da linha de frente. A Rússia consolidou posições, minando terras agrícolas e preparando defesas, enquanto a Ucrânia reorientou seu foco para planejar contraofensivas com novos equipamentos ocidentais. A reconstrução enfrentou desafios assustadores. Desminagem, reconstrução da infraestrutura e o retorno dos residentes deslocados. Em última análise, a Batalha de Bakhmut se destaca como uma das raras vitórias pírricas na guerra moderna. A afirmação da Rússia de ter vencido veio com um custo tremendo, e a decisão da Ucrânia de defender-se tão ferozmente também esgotou sua própria força. Enquanto analistas estratégicos continuam a debater seu valor, certas conclusões emergem. A batalha serviu tanto como um teste de atrito quanto como uma declaração política. Seu impacto simbólico pode muito bem eclipsar seu ganho tático, e enquanto nenhum dos lados alcançou uma vantagem operacional decisiva, as ondas de Bakhmut continuam. Wagner foi fundamentalmente enfraquecido, as forças ucranianas perderam pessoal experiente, e a outrora pitoresca cidade de Bakhmut se tornou um símbolo potente de resistência nacional e dos custos mais amplos da guerra.